Olá, gente querida, bem-vindos ao canal. Uma vida abençoada não acontece por acaso. E nós estamos na série Metanoia, mudança de mentalidade. E queremos aproveitar esse momento introdutório para agradecer a Deus pela sua vida. Um muito obrigado pela interação, por estarem compartilhando as mensagens. E eu tenho uma notícia muito boa para vocês, com um sentimento de gratidão. Nós estamos quase alcançando o número de seguidores para criarmos a escola Metanoia. Nós estamos quase lá e nós queremos continuar contando com a sua ajuda. O nosso muito obrigado. E nós estamos com uma pergunta muito significativa. Mais uma vez, obrigado, porque essa interação ela é muito produtiva. E a pergunta é, Rui, por que nós precisamos deste mergulho, desta imersão metanoia, mudança de mentalidade? Parabéns, eu gostei muito dessa pergunta. Isso vai tornando o assunto cada vez mais consciente, as pessoas vão tomando uma consciência daquilo que nós estamos falando. Bom, nós temos dito que metanoia nada mais é do que uma mudança profunda de mentalidade. Essa palavra grega traduzida para arrependimento diz respeito ao fato de olhar para trás e ter no meu coração, na minha mente, um profundo arrependimento em relação ao que eu fiz, ao que eu fui. Metanoia, mudança profunda de mentalidade. E hoje eu quero abordar justamente um assunto baseado nessa pergunta. Por quê? Tem dois motivos muito importantes. O primeiro deles é porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos, espiritualmente mortos. Poderíamos estar até fisicamente em pé, mas espiritualmente mortos, longe de Deus. Efésios capítulo 2 e o verso 1, é muito importante que você acompanhe nas escrituras. Lá está escrito que estávamos mortos em ofensas e pecados. Romanos 3:23 diz que por conta do pecado, por conta do erro, nós fomos destituídos da glória de Deus, separados de Deus, desconectados de Deus. E indo mais além, Romanos 6:23 diz que nós estávamos condenados à morte eterna. Tudo por conta do pecado. A nossa mente estava presa ao pecado. A nossa mente estava presa ao erro. E nós estávamos afastados, longe de Deus. Essa é a primeira razão por que nós precisamos passar por essa imersão metanoia, mudança de mentalidade, o que a Bíblia chama de uma mente redimida, porque uma mente fracassada, uma mente prisioneira do pecado, ela não usufrui do melhor de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para trazer vida e vida em abundância, mas jamais vamos nos apropriar dessa vida abundante a menos que passemos por essa transformação mental, essa transformação de mentalidade, essa vida desconectada do pecado, essa vida desconectada da maldade. Nós precisamos passar por essa mudança de mentalidade. Essa é a primeira razão. Não existe um outro caminho de restauração a não ser uma mudança de mentalidade que começa com essa imersão, esse mergulho nas Escrituras, esse mergulho em Deus, permitindo que o Espírito Santo faça essa obra de convencimento, permitindo que o Espírito Santo faça essa obra de transformação, essa obra de remissão na nossa vida, uma mente redimida. Essa é a primeira razão, é a reconstrução da nossa vida com Deus, é a reconstrução da nossa comunhão com Deus.
através de uma vida mudada, de uma mentalidade mudada. Em segundo lugar, nós precisamos ter também essa concepção que a mente que nos afastou de Deus não é a mesma mente que vai nos trazer de volta. A mente que arruinou os planos, o projeto de Deus na nossa vida não é a mesma mente que vai restaurar. Nós precisamos passar por esse processo para que a nossa mente seja redimida. Quando a Bíblia diz a respeito de uma vida transformada, Paulo, aos Colossenses 3, diz: se já ressuscitasses com Cristo, ou seja, se já passamos por essa imersão, por essa metanoia, por essa mudança de mentalidade, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. É impossível você pensar nas coisas que são eternas. É impossível você ficar preso nas coisas que são atemporais, a menos que você passe por essa imersão chamada metanoia, mudança de mentalidade. A Bíblia diz que a mente que saiu, que se afastou, que foi para longe de Deus, não é a mesma que vai trazer você de volta. Você lembra Lucas 15, quando a Bíblia fala do filho pródigo? A Bíblia diz que ele sai de casa, ele abandona o lar, ele abandona o propósito. E quando ele está numa situação difícil, diz a Bíblia, caindo em si, ele toma consciência e ele retorna do lugar onde ele havia saído. Uma mudança de mentalidade acontece, caindo em si. E é isso que essa imersão nas Escrituras, no Espírito Santo, promove, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Diz a Bíblia, caindo em si, e ele toma essa consciência e retorna. E diz a Bíblia Sagrada que ele é recebido em casa pelo seu pai, porque ele já havia passado por essa transformação mental, por essa mudança de mentalidade. Lucas capítulo 19 fala algo interessante. A Bíblia apresenta um personagem chamado Zaqueu. E a Bíblia diz que a sua vida foi uma vida voltada por engano. Mas quando ele tem esse encontro com Cristo, quando a sua vida é mudada, quando a sua mentalidade é mudada, a Bíblia diz que ele diz a Jesus: Senhor, se porventura eu tenho defraudado alguém, eu estou disposto a reconstituir 4 vezes mais. Ou seja, a mentalidade que enganou não é a mesma mentalidade que se dispõe a devolver. Então a Bíblia deixa claro, a primeira razão é porque nós estávamos mortos, separados. A segunda que a mente que destruiu a nossa vida, que destruiu o seu casamento, não é a mesma mente que vai restaurar. A mente que levou você lá para Tarsis, vocês lembram de Jonas? Deus chama Jonas para que ele pregasse a palavra em Nínive, para que eles tivessem a oportunidade de se arrepender. Mas a Bíblia diz que Jonas foi para Tarsis. Mas ele volta para Nínive. Mas a mente que trouxe Jonas de volta não foi a mesma mente que levou para Tarsis. Isso deixa claro. A menos que passemos por esta mudança, por essa transformação, essa metanoia, esse mergulho nas Escrituras, nós não vamos ter êxito, sucesso na nossa vida. A Bíblia fala sobre vida abundante, mas a vida abundante prometida por Jesus não vai acontecer na minha vida simplesmente porque Jesus prometeu. Eu costumo dizer, o tema do nosso canal, uma vida abençoada não acontece por acaso. Se nós não nos submetermos a uma mudança, que muita gente deseja milagres, muita gente deseja mudanças, mas não estão dispostas a mudar. Se esquecem que a verdadeira porta de mudança se abre pelo lado de dentro. Ou seja, as mudanças, os milagres que desejamos começam pelo lado de dentro da nossa vida.
Se eu desejo que o mundo mude, eu preciso mudar primeiro. E é impossível essa mudança a menos que eu me disponha a passar por essa imersão chamada metanoia, mudança de mentalidade, esse mergulho nas Escrituras. E a Bíblia diz, eu acho muito interessante, que a Bíblia aconselha os cristãos a meditarem na palavra de dia e de noite, para que faça parte do seu DNA espiritual. Paulo, ao falar aos Colossenses, no capítulo 3, ele disse: já ressuscitastes com Cristo, se vocês já passaram por essa transformação, então pensem nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Ou seja, é impossível mantermos a nossa mente presa, prisioneira naquilo que é atemporal, é impossível mantermos a nossa mente presa naquilo que é eterno, a menos que passemos por essa mudança chamada metanoia, mudança de mentalidade. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor guie a sua vida e que esta palavra faça bem ao seu coração, em nome de Jesus.